E aí, gente, tudo bem? Agora, eu vou dar um exemplo na Bíblia sobre uma arma de fé, sobre a nossa arma, que é a palavra de Deus. Eu vou ler uma 2 Timóteo 3, esse não é o exemplo, isso aqui é uma coisa sobre a palavra de Deus. 2 Timóteo 3, 16 e 17, que diz, me desculpe só um minutinho. Aqui, 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você ouviu isso? Toda a escritura é inspirada por Deus. Se alguém perguntar, se alguém falar que a Bíblia é velha, você fala assim, ela foi inspirada por Deus. Foi então escrita por Deus. Quando um autor faz qualquer livro, ele fala, eu me inspirei em Rei Arthur, por exemplo, eu inspirei no filme e tal, me inspirei em tal, ele me inspirou. Mas toda a escritura, isso significa que toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Eu vou dar um exemplo sobre como se usa uma arma de Deus. Eu vou dar um exemplo de eu não posso falar que ele é um grande homem. Eu vou falar assim, ele é Deus. Está em Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 11, tá? Eu vou dar um exemplo sobre Jesus, a tentação de Jesus. Aqui diz, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-lhe, disse, se és filho de Deus, manda essas pedras transformarem em pães. E Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um detalhe, se você prestar atenção, o diabo, ele fez uma pergunta, se és filho de Deus. Primeira coisa, ele questionou se você é filho de Deus. Questionou Jesus se ele é filho de Deus. Para ver se conseguia colocar uma coisa chamada dúvida na cabeça de Jesus. Manda essas pedras transformarem em pães. Mas Jesus falou, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da sua boca, da boca de Deus. Então, uma coisa que você tem que aprender é que sempre quando você for um cristão, um verdadeiro cristão, que crê no sacrifício de Jesus, no amor de Deus, você pode entender que o mundo inteiro, muita gente vai falar que você é chato, que você não é legal, que você é antiquado, que você é velho, Bíblia não é para jovem, jovem é bom para curtir. Vão falar um monte de coisa e vão colocar dúvidas, falando, isso aí é antiquado, isso aí é velho, isso não vale mais nada. O diabo sempre vai querer colocar dúvidas na sua cabeça. Não tenha dúvidas da sua fé. Responda com certeza no coração e com fé em quem você acredita, que é Jesus Cristo e a sua palavra. Na segunda, a segunda vez que o diabo tentou, então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse, se és filho de Deus, de novo ele tentou duvidar, colocar dúvida em Deus. Atira-te aqui embaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem. Isso nos prova o que é uma coisa, que o diabo conhece a palavra de Deus. Então você não acredite em tudo que você vê na internet, em tudo que você vê no... Eu tô fazendo vídeo, mas eu tô falando isso, gente, porque é verdade. Não acredite em tudo que você vê na internet, que você escreve. Você sempre filtre na palavra de Deus. Sempre que você ouvir uma pregação, alguma coisa, você olhe na palavra de Deus. Por favor. Essa é a autoridade. A palavra de Deus, gente, tem autoridade sobre a igreja. Então, se alguma coisa o cara falar na igreja que está diferente daqui, você não acredite. Tá? Então, sempre palavra de Deus. O diabo conhece a palavra de Deus. Ele usou uma parte da palavra de Deus. Olha então. Então, ele usa partes e distingue e muda a situação para poder te confundir, para poder pôr dúvida, para você saber
pelo menos a metade do assunto, não a outra metade. Entendeu? Então você tem que tomar esses certos cuidados. Então Jesus respondeu. E respondeu Jesus, não, o diabo continuou, ele falou, e eles sustentarão nas tuas mãos para não tropeçar em pedra nenhuma. E Jesus respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E ele respondeu muito bem, não tentarás o Senhor teu Deus, não devemos. Ele respondeu com o que, gente? O diabo lhe entregou uma palavra, mas ele respondeu com outra palavra, a palavra de Deus. Entende? A palavra de Deus é a sua maior arma para você não ser enganado por vãs doutrinas. O que eu estou ensinando para vocês, eu estou mostrando para vocês, é a palavra de Deus. Eu não quero falar menos que seja isso. E essa é a regra de fé do cristão. Então levou o diabo ao monte alto e mostrou todos os reinos e a glória deles. E disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. E não caia nisso. Se alguém te oferecer muitas coisas em troca de você fazer alguma coisa que seja ilícita, algum mal, por exemplo, um exemplo simples, mas por exemplo, o cara pede cola pede uma cola para você passar para ele durante a prova. Simples, isso acontece muito, seja de colegial, seja de faculdade, muito. Mas ele te pediu cola e você disse não para ele. Ele fala assim, mas se você passar cola eu te dou tanto. Ou eu te dou um dinheiro, ou faço você ficar com aquela garota que você sempre quis. Não aceite. Não jogue sua integridade no lixo. Você pode ser um homem íntegro, você pode ser uma mulher íntegra, mulher boa. Fala assim, eu tenho princípios cristãos, eu não posso fazer isso. Se você falar assim para ele, eu tenho princípios cristãos, ou não, isso não é certo. Por que não é certo? Que eu aprendi com Deus e com a minha família que isso não é certo. Você deu um testemunho forte para ele. Mesmo que ele fique chateado, falando, não quero nem falar com você. Que bravo. Faça isso. Você vai deixar Deus muito orgulhoso. Então responda baseado no quê? No que você aprendeu com Deus. Deus te ensina tudo de bom. Não vai te ensinar algo ruim. Vai te ensinar tudo que é para te dar esperança, amor e carinho. Tá bom? E então Jesus respondeu, retira-se Satanás, porque está escrito. Ele respondeu com a palavra de Deus de novo. Jesus, ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele te dará culto. Sabe que isso foi referência ao primeiro mandamento. O primeiro mandamento de Deus, que é só não terá outros deuses, somente Deus. Entende? Então, gente, e o que aconteceu? O diabo foi embora. E sabe o que aconteceu? Deus, ele ofereceu o pão, ele ofereceu o reino. E Deus estava morrendo de fome, passando mal. Em momentos, ele estava debilitado, Jesus ali, naquele momento. Sabe o que aconteceu depois que ele passou por todas essas provas? Os anjos de Deus veio e serviram ele com um banquete. Não aceite restos. Não aceite algo temporário do diabo para sujar o seu corpo, para você pecar. Não aceite isso por um prazer momentâneo. Deus quer te dar um banquete. Quer te dar o melhor. Não o resto. E quando Deus te dá alguma coisa, alguma bênção que você tanto quis, foi porque você foi fiel, foi íntegro, se manteve longe do pecado e acreditou na palavra dele. E se manteve em comunhão com ele. Então não aceite um mais ou menos, que às vezes nos dá prazer momentâneo muito bom. Sabe por que o pecado é tão chamativo? Porque ele mexe com o nosso íntimo. Ele mexe com o nosso amor. A gente ama muito isso. Mas muito. Tudo que é pecado é fácil de fazer, é fácil de agir, é fácil de pensar, tá? E é doce. Por isso que chama tanta atenção. É bonito, é gostoso. Por isso que é difícil. Entendeu? Se fosse amargo, ninguém queria. Tá bom? Que vocês tenham aprendido com esse exemplo. O exemplo de Jesus. Use as suas armas. A sua arma é a palavra de Deus. A segunda arma que nós temos, que eu vou discutir isso mais pra frente, é a oração. Tá? A terceira arma é o jejum. Então, confia no Senhor. Viva essa vida com Deus. Tá? Eu vou colocar esses vídeos no YouTube, tá? Aqui no grupo. E se não tiver no grupo, a terceira parte, gente, vai estar lá no YouTube. Tá? Que Deus abençoe a todos.
Fiquem com Deus, compartilhem esses vídeos se quiserem, tá? Façam um convite para o grupo, façam um convite também para se inscrever lá no grupo do JA. O objetivo é aprender sobre a palavra de Deus, viver segundo a palavra de Deus, sermos jovens e cristãos servindo ao Senhor, mudando. A gente pode mudar a nossa vida, a nossa sociedade. O mundo está muito escuro, seja a luz. Vamos mudar essas coisas. Acredito em cada um de vocês que vocês podem fazer a diferença nesse mundo. Jesus acredita nisso. Eu acredito. Orem, tenham fé, leiam a palavra, tenham comunhão com Cristo. Tá bom? Um abraço a todos, que todos tenham uma ótima noite. Que a paz do Senhor seja com todos, tá bom?